Oi! Hoje eu vim falar de duas coisas com vocês. A primeira, por que eu parei de vlogar no meu processo cirúrgico? E a segunda, como foi a minha recuperação? Eu recebi muitas mensagens de vocês com essas perguntas, com essas dúvidas, e hoje eu vim tirar. Trilha sonora. Estão ouvindo? Não deu carinho, troca. Não pode música no YouTube. Voltei! Sim, eu sei, depois de 1 ano, mas eu voltei. Pra quem não me conhece, meu nome é Nikele Nayara, é o nome do meu canal. E nesse canal eu conto pra vocês todos os meus processos, as minhas experiências. Eu gosto de fazer vlogs, eu gosto de falar sobre a minha vida, apesar de eu ter um bloqueio enorme sobre exposição. Exposição, não tô falando de exposição, me expor ou o que eu tô fazendo, disso eu não ligo muito. Mas a parte da exposição que eu sou bem travada é a questão do emocional, do se abrir e falar o que você pensa ou o que você sente. Então, acho que esse vídeo e os próximos mais vão ser bem desafiadores pra mim, mas eu me propus a isso, né? Eu me propus a estar aqui, eu me propus a dividir tudo isso com vocês. Então vamos lá. Bom, nesse vídeo eu vim falar pra vocês o porquê que eu parei de gravar o meu processo cirúrgico, né? Eu quero falar um pouquinho também de como eu me senti no meio disso tudo. E aí, se vocês quiserem saber de mais detalhes, vocês deixem nos comentários, tá bom? Vamos lá. Por que eu parei de gravar o meu processo cirúrgico? Quando eu comecei a gravar o meu processo cirúrgico, nós estávamos, na verdade, no meio de uma pandemia. No meio não, tinha acabado de começar a pandemia. Ela começou no dia 17 de março? Acho que 17 de março de 2020. E eu operei no dia 16 de maio. Então foi bem no comecinho da pandemia, tava tudo muito incerto ainda. Mas deu tudo certo para eu operar. E aí eu falei, bom, o hospital tá fazendo cirurgia, meu médico liberou, o convênio também tinha liberado, então eu falei, é isso, vamos lá, minha chance de fazer essa cirurgia é agora. E aí, fui pro hospital, toda feliz, do jeito que vocês viram nos 2 últimos vlogs que eu postei. E o último vlog encerra eu dentro do carro com a Daiane, indo pra casa. Quando eu cheguei ali eu parei de gravar. Quando eu cheguei em casa, eu voltei a gravar pra mostrar pra vocês como tava a minha recuperação, tudo certinho, mas 2 dias depois que eu estava em casa, porque qual era a minha ideia? Né, fazer em um vídeo só alguns dias, sei lá, de 5 em 5 dias, né, de recuperação, como eu tava me sentindo. 2 dias depois que eu cheguei na minha casa, eu passei a ter febre muito alta e calafrios. Maio, né? Acho que eu operei em maio. Não é um mês que faz muito frio, mas eu senti um frio, assim, absurdo. E eu demorei umas horas ainda pra perceber que eu estava com febre. Eu percebi porque eu peguei um cobertor, eu tava de pijama de inverno, peguei um cobertor, me enrolei, acho que tem foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem, e fiquei no sol, curtindo o sol. Eu não queria sair daquele sol porque eu tava com muito frio, mas até então eu não tinha percebido que eu tava com febre. E aí eu comecei a sentir uma dor de cabeça que eu não conseguia pisar no chão. Já estava difícil andar por causa da cirurgia, eu andava meio inclinada, né? E já tava bem difícil andar por conta da cirurgia, e aí eu comecei, conforme eu andava, doía a parte de cima da minha cabeça de uma maneira que eu nunca senti na vida. E eu já tinha feito uma cesárea, eu já tinha feito a cirurgia bariátrica, eu já tinha feito algum outro procedimento cirúrgico onde a gente toma anestesia, e eu nunca tinha me sentido dessa maneira. E aí, falei, opa, tem alguma coisa errada.
Eu tava tomando diversos remédios lá e mesmo assim eu tava me sentindo dessa maneira. Falei, ué, tem alguma coisa errada. E aí falei, deixa eu medir a febre. Medi a febre e eu realmente estava com febre. Conversei com o meu médico ficou já em alerta, pediu, né, pra eu tomar uma outra medicação, ver como é que eu me comportava. E funcionava da seguinte maneira, a febre ela nunca passava, ela baixava. Mas eu nunca fiquei totalmente sem febre esse pequeno período que eu fiquei em casa, né? Eu comecei a sentir febre no terceiro dia em casa. No quarto dia, meu médico falou... Quando deu 24 horas que eu tava com febre, meu médico falou, vem pra cá agora. Nós estávamos na pandemia, né? Então, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o Covid. Era tudo muito novo. A gente não tinha as informações que a gente tem hoje em relação ao Covid. Então eu fui pra lá, tudo muito preocupado, eu entrei até pra uma outra porta, quando eu cheguei no consultório, todo mundo muito bem equipado, né, assim, enfim. Quando o médico foi me examinar, que eu deitei, que ele foi me examinar, ele percebeu que um dos cortes estava... Calma. Um dos cortes estava inflamado, infeccionado, ele viu que tinha alguma coisa errada. Pra quem não sabe, eu fiz abdominoplastia em âncora e mastopexia. Quando você faz abdominoplastia em âncora, fica um T no meio da barriga aqui, certo? Esse desenho. Então, nesse Tzinho aqui, ó, no meio da barriga, nesse pequeno T, era onde estava o problema. Ou por isso a febre. Então, o meu médico escreveu uma cartinha, pediu para que eu voltasse no hospital onde eu fiquei internada, para eles fazerem os exames. E aí ele ainda comentou comigo, provavelmente você vai acabar internando de novo, só pra você ficar tomando a medicação na veia, porque via oral vai demorar demais, você já tá com muita febre, não sei o que, eles vão te internar de novo. Coisa de 2 dias no máximo você tá em casa. Pois é. Esses 2 dias viraram 14 dias. E eu vou explicar tudo pra vocês aqui. Quando eu cheguei no hospital, começaram-se a fazer os exames. Só que eu já tava tomando algumas medicações em casa. E aí no primeiro exame, não apareceu nada. Tudo bem, vamos esperar um pouco mais. Muita dor, a minha vulva ficou enorme, imensa, extremamente dolorida. Eu senti bastante dor, sentia muita dor. E eu lembro que no terceiro dia, tô enfatizando que eu senti muita dor porque foi muita dor mesmo. Eu lembro que no segundo dia internado, no dia seguinte, na verdade, que eu internei, né, os meus braços, também acho que tem vídeo, eu vou deixar um pedacinho aqui pra vocês, estavam todos doloridos, porque já não tinha mais aonde colocar o acesso, né, pra medicação. Então, foi bem complicado os outros 13 dias internada. Repetindo os exames, né? Logo que eu fui internada, eu fiquei na parte superior, que era na ala de quem tinha Covid. Primeiro, porque na época demorava 3 dias para sair o resultado, mais ou menos. Então eu tinha que ficar no isolamento. Então eu não pude ter companhia no quarto. Ninguém podia ficar comigo, eu fiquei sozinha. E aí eu fiquei na parte de cima do hospital, esperando o resultado dos exames e tomando medicação para dor e tal, e anti-inflamatório também, e repetindo os exames. Por conta dos anti-inflamatórios que eu tava tomando já via venoso, né, que fala, né, pelas veias, não aparecia mais nos exames o que tinha acontecido, qual era a bactéria que eu tinha pego, o que tinha acontecido, não aparecia absolutamente nada, mas era visível a olho nu que tinha alguma coisa errada naquele corte, naquele Tzinho do corte em âncora. Foram 14 dias fazendo exames, repetindo exames, acho que eu nem vou me recordar mais quais eram os exames que eu fazia, que tipo de exame eu fazia, mas eu já tava ficando bem cansada. No quarto dia saiu o resultado do Covid e eu pude descer pro andar da maternidade, que era o andar mais seguro que tinha, que deu negativo, eu não tava com Covid, graças a Deus. E aí eu fiquei lá. Lá eu podia ter companhia, então a minha amiga Daiane, fiel escudeira de hospitais, ela voltou pro hospital e ela ficou mais 5 ou 6 dias comigo ali internada.
A Daiane, ela foi, assim, essencial esses dias pra mim. Essencial, porque você imagina o que é você estar sozinha num quarto de hospital, com muita dor, mesmo com muito medicamento, noite e dia, assim, tinha uma televisão para te distrair, o celular que eu falava com algumas pessoas, mas é ruim estar sozinho, né? Ainda mais passando pelo que eu tava passando. Por quê? Porque quando você faz, acho que a mulher principalmente faz uma cirurgia, ou não, posso estar enganada, tô falando por mim. Ela fica muito mais sensível, ela fica muito mais chorosa. E eu choro demais da conta e eu escondo isso, que vocês não fazem ideia, mas eu sou a pessoa mais chorona do planeta Terra. Eu choro por tudo, 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 tudo. Então eu passei esses 4 dias chorando muito, né? E aí eu ligava pro meu filho, o único momento que eu procurava não chorar era quando eu ligava pra ele, que eu não queria que ele visse que eu tava chorando, né? Enfim, quando eu desci, eu fiquei muito feliz de saber que ela ia estar ali comigo, que eu ia ter uma companhia, e a gente conversou muito durante esses dias. Eu fui muito bem cuidada. Eu acho que a gente precisa procurar ver o lado bom das coisas, e ter sido internada foi essencial para minha recuperação. Eu acho que eu fui muito bem cuidada no hospital. Eu não tenho que reclamar, sabe? As enfermeiras, um amor. Tem enfermeira que eu tenho em rede social até hoje. Que eu sou dessas, né? Onde chega, a gente chega fazendo amizade, porque eu sou da bagunça. E, enfim, porque cuidaram muito bem de mim e eu sou extremamente grata. Depois de uns dias que eu tava no hospital, minha vulva tava enorme e tinha um líquido lá dentro e começou a sair pelo buraquinho desse T. Tinha um buraquinho, né, aberto, tinha alguma coisa errada ali. E aí começou a sair, e tinha que toda hora estar trocando curativo, mas era toda hora mesmo, mas era assim, quando dava 1 hora de relógio já tava encharcado, começou a trocar antes porque era muito líquido que saía. Até que o pessoal, as enfermeiras, eu acho que chegou na parte das enfermeiras-chefe, fazer reunião para saber qual seria a melhor opção ali. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Colocaram em mim um curativo a vácuo. Opa, calma. Colocaram em mim um curativo a vácuo, que era onde sugava todo aquele líquido e ia para um recipiente. Eu também tenho foto e vídeo aí, eu vou deixar aí para vocês verem. E aquilo foi melhorando muito, eu fui melhorando no decorrer dos dias, até eu conseguir voltar para casa. Quando eu voltei para casa, eu ainda voltei para casa com curativo, né, a vácuo. Eu não tinha muita restrição. Quando se faz uma cirurgia plástica, eu vou falar sobre mim, tá, gente? E sobre o meu médico, acho que vai variando de médico para médico, organismo para organismo também. Eu não tinha muita restrição, nem alimentar e nem muito física, assim. Nos primeiros dias a gente tem que andar muito curvada, não pode ficar totalmente reta, né? Pedia para não ficar muito tempo deitado, né? Tem que ter uma circulação ali, por conta de trombose, essas coisas. Fazer uma caminhada, dar uma andadinha, cansou, senta, levanta, vai e volta. Eu evitava de subir e descer a escada. Eu tenho morro de medo de hernia de disco, eu nem sei se é assim que dá, viu, gente? Mas, enfim. Eu descia a escada uma vez só no dia, tudo que eu tinha que fazer eu fazia, porque na época onde eu morava era um sobrado pequeno. E aí, só subia de volta no final do dia, assim, pra tomar um banho e dormir. E aí, o que aconteceu? Tudo isso mexeu muito com o meu emocional. Todos os campos da minha vida estavam um pouco desorganizados e eu não tinha mais cabeça para continuar as gravações. Tinha dia que eu tava super bem, super ativa, conversando. Tinha dia que eu chorava o dia inteiro. E tinha dia que eu dormia. Porque eu não sei se você sabe, dormir é uma fuga. Pois é, depois a gente pode falar mais sobre isso também. E aí eu não tinha mais cabeça para isso. Então, mesmo na companhia da Daiane, foram dias bem difíceis, apesar dela ter me ajudado, assim, de uma maneira que ela não faz ideia, ou faz, né? Porque depois ela acompanhou todo o meu processo. Enfim,
O que que era, Nikele? O que você tinha? O que que aconteceu? Qual que era a bactéria? Ninguém sabe. Até hoje não apareceu em nenhum exame, só apareceu, foi melhorando os números, né? Gente, eu sou péssima com medicamento e negócio de exame. Vacina, essas coisas, eu sou péssima. Dou, viu? Vacinando meu filho, tomo vacina direitinho, sou vacinada. Mas assim, nomes, composições, enfim, sou péssima. E aí, o que que acontece? Não, a gente foi vendo que foi melhorando os exames, todos os resultados iam cada vez melhor, eu tava me sentindo mais ativa, conseguia levantar da cama, né, andar no corredor, então eu tava bem, era visível que eu tava bem. O médico decidiu dar alta e até hoje a gente não sabe, não constou nos exames que tipo de bactéria que era, o que que aconteceu, mas enfim. Foi exatamente assim que aconteceu. Quando eu voltei para casa, eu já estava bem melhor, já conseguia andar um pouquinho mais reta, ainda voltei com aquele curativo, com aquela sucção, né, que ficava sugando. Eu acho que eu fiquei mais uns 3 ou 4 dias com aquilo em casa e depois eu voltei no hospital para devolver aquele curativo, que é uma máquina, né, um computadorzinho, uma telinha. E eu tinha que devolver aquilo, obviamente. Acho que eu passei ainda mais um período em casa. Quando eu tava bem, eu conseguia andar, conseguia fazer as coisas, voltei à vida normal, voltei a trabalhar, porque por mais que a gente ainda está, na verdade, numa pandemia, a área que eu trabalho não parou, então eu voltei a trabalhar presencial. E a vida foi voltando ao normal. E aí, logo depois que a vida foi voltando ao normal, que eu voltei a trabalhar na rua, a gente vai usufruindo, né? Afinal de contas, poxa, um sonho foi realizado, eu fiz as minhas cirurgias e vou deixar aqui para vocês, na época, o antes e o depois da cirurgia que eu fiz, para vocês verem o resultado. Lembrando, eu fiz essa cirurgia em 2020, então essa foto aí de antes e depois é de 2020. Aí eu quero voltar um pouquinho e falar da importância nesse processo todo. Eu falei no primeiro vídeo para vocês que eu ia resumir e explicar o porquê que eu parei de gravar, né? Esse vídeo, no primeiro vídeo eu tinha comentado com vocês que eu ia fazer um vídeo explicando o porquê que eu tinha parado de gravar. Pois é, na minha recuperação aconteceu tudo isso. Se eu contar em detalhes para vocês aqui nesse vídeo, vai ficar um vídeo extremamente extenso, mas eu quero fazer outro vídeo explicando certinho, falando da parte emocional. Essa semana o meu médico abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dele, e era uma pergunta mais ou menos assim: qual conselho você daria para as pessoas que querem fazer essa cirurgia, né, que querem operar? E aí eu respondi de uma forma muito cômica lá, e ele falou: olha que legal, o emocional, gente. Para você que vai fazer essa cirurgia, para você que tem um sonho de fazer essa cirurgia, não é só programar a parte financeira, não é só programar também como que vai ser os dias em casa na sua recuperação. Você precisa estar muito bem emocionalmente. Faz toda a diferença. Não foi o meu caso, eu não estava bem emocionalmente, eu estava passando por um período muito difícil. Por que você optou fazer a cirurgia nesse período tão difícil? Porque aconteceu, surgiu a oportunidade e meu médico falou assim: ou é agora ou a gente não vai saber quando a gente vai poder fazer devido tudo. E eu tinha me programado para fazer naquela época do ano, sem saber ainda da pandemia. E aí eu corri, fiz, porque senão eu não saberia quando eu ia poder fazer, né? Então preferi fazer. O emocional não tava legal, a cicatrização não ficou como eu queria, mesmo sabendo que eu ia ficar com um desenho de uma âncora no meio da barriga. Isso pra mim é o de menos, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas ainda assim ficou com uma pigmentação bem forte. Eu tive queloide, depois a gente fez o tratamento pra queloide. Foi um pouco complicado. Acho que quando você faz uma cirurgia dessa, você tem que estar bem emocionalmente para a recuperação. A cicatrização grita.
num momento como esse. Certo? Então cuidem do emocional. Façam numa época que vocês saibam que vão conseguir descansar. Tenham do lado pessoas que você sabe que vão te agregar e te ajudar em tudo. Não pense em problema, não pense em estresse. Se programem de verdade, nos mínimos detalhes. Tá bom? Eu sempre fui, quem me conhece sabe quanto eu sou organizada na minha vida, nas minhas coisas, na minha casa. Mas nesse momento eu precisei agir não digo que foi impulsividade, mas eu tive que agir rápido, porque senão talvez eu iria perder aí essa chance de fazer no momento que eu fiz. Acho que eu quero encerrar não, acho que eu quero agregar uma questão nesse vídeo, nessa última fala minha sobre estar bem emocionalmente. É muito difícil e ruim pra mim expor o que eu sinto, expor os meus sentimentos assim pra todo mundo. Normalmente eu gosto de falar o que eu penso e o que eu acho sobre a pessoa para a pessoa. E graças a Deus, normalmente são só coisas boas. Porque aconteceu já de eu falar o que eu acho de você, porque você fez isso, nananana. Aconteceu já de eu falar coisas ruins e eu não sou muito boa quando eu falo coisas ruins, então a gente precisa ponderar, né? Eu não estava passando por um momento muito normal e eu estava com o emocional extremamente abalado. Primeiro pela dúvida do que a gente estava vivendo ali, né? Na verdade, a minha questão ela vinha de 2 ou 3 anos antes dessa minha cirurgia, que eu já estava se arrastando por um período. E de repente entra a pandemia, você já fica meio desorganizado, meio com medo, mesmo assim eu me arrisquei, eu fui, eu fiz, eu me expus a isso, né? E depois disso veio um pouco de desorganização, porque eu fiz isso num período de férias, pedi para adiantar minhas férias, porque surgiu a oportunidade de eu fazer essa cirurgia, as minhas férias foram adiantadas, e aí eu fiz, e aí de repente, na hora de voltar pro trabalho, eu tava internada de novo, né, e aí tive que explicar o que estava acontecendo, e aí atestado médico, e foi uma questão que me desorganizou um pouco, enfim. Eu não estava bem, eu não estava emocionalmente feliz. Então isso é um tema para um outro vídeo que a gente vai falar sobre isso, vou contar detalhes para vocês como aconteceu no hospital e nesse